Convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. João, capítulo 2. Deixa aí aberta. Você em casa também abre logo sua Bíblia. Fique com ela em mãos aí, porque nós leremos até o versículo de número 12. Enquanto isso, nós lembramos aos irmãos que as nossas atividades por hora são culto da quarta-feira às 19h30, a escola dominical às 9 horas e o culto do domingo esse às 19h30. Somente estes presenciais, somente estes os trabalhos da segunda igreja agora, nenhum mais, nenhum outro, e todos eles também por transmissão para aqueles que não puderem vir à igreja. A vinda à igreja, com todos os protocolos que já foram ditos, nós louvamos ao Senhor pelas decisões do conselho, mas também elogiamos a igreja pelo pronto atendimento e cumprimento de tudo. A nossa liderança toda que está aqui na igreja trabalhando para que isso seja observado, e nós já percebemos que tudo está sendo observado. A igreja, eu vejo todas as famílias nos seus respectivos lugares, com máscara, e é o que nós podemos fazer por agora, não é? Nós devemos aproveitar a oportunidade, mas com cuidado. Então, louvar o Senhor também pela igreja. E nós lembramos que no próximo domingo nós temos nossa assembleia extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos. Nós pedimos que venham às 9 da manhã, que sejam pontuais para que a gente possa cumprir um tempo com bastante brevidade da nossa assembleia. Será apenas a votação, sem muitas introduções, e nós precisamos de um quórum mínimo para que façamos a assembleia em primeira convocação. Nós pedimos também que, na medida do possível, venha somente os membros maiores. Nós temos muitas crianças, então se a gente conseguir equacionar isso aí, vai ser bom. É claro, se nós não conseguirmos, nenhum irmão deve ficar sem votar por isso. Se não tiver com quem deixar, é claro, não deixe de vir na Assembleia e votar, ok? É apenas algo que a gente, se conseguir fazer. Então pedimos ao Senhor que nos abençoe, para a gente conseguir fazer a Assembleia domingo que vem e correr tudo bem, né? E não se esqueçam, óbvio, de orarem pela Assembleia, para que o Senhor cumpra assim seu propósito, através do voto seu, de cada irmão. Nós vamos orar pela nossa meditação agora, mas também vamos orar pela família do senhor Uriel. O senhor Uriel, ele é, eu esqueci o nome do lugar agora, tá vindo, Rio do Campo, está vindo só Campo Novo aqui na cabeça, só Campo Novo, é Rio do Campo, né? Para cima de Monte Sinai, Rio do Campo, e ele faleceu hoje. O senhor Uriel é irmão do senhor Misael, do senhor Samuel, da dona Elci e da dona Gracina. Esses são os daqui, os de fora eu não vou saber o nome, então já está bem referenciado. Orarmos pela dona Cacilda, né, que fica viúva, enfim, os filhos, para que Deus possa abençoá-los. Eu vou estar fazendo essa oração também. Pai querido, neste momento, quando vamos ler Tua Palavra e meditar nela, queremos mais uma vez reconhecer nossa incapacidade de entendê-la por nós mesmos, razão porque clamamos pela iluminação especial do Teu Espírito, para que possamos compreendê-la. Que o Senhor nos ajude a tirarmos proveito da Tua Palavra e edificação para a nossa alma neste momento. Abençoe quem está na igreja, abençoe quem está em casa acompanhando o culto. Sejamos todos edificados da mesma forma nesta noite, pelo mesmo Espírito, com a mesma palavra bendita, em nome de Jesus. Mas Deus, também queremos orar, mais uma vez por consolo, mais uma família enlutada. Que o Senhor possa abençoar a dona Cacilda, que o Senhor possa abençoar os filhos, que o Senhor possa abençoar todos os parentes, que o Senhor possa abençoar os irmãos do senhor Uriel. Aprove o Senhor recolhê-lo, ele partiu, mas a família continua e precisa do teu cuidado, precisa do teu amparo, precisa do teu consolo, e nós oramos para que o Senhor ofereça com muita abundância nesta noite, amanhã, pelos próximos dias, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, João capítulo 2, até o versículo 12, um texto muito conhecido. Eu quero ler esse texto com você e meditar nele um pouco nessa noite. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse:
enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu queria falar com vocês nesta noite, em que nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor após 2 meses, em que nós vamos poder também ter a ministração do batismo infantil, sobre a beleza da nova aliança, porque estes 2 sacramentos da nova aliança estão sendo executados aqui nesta noite, neste culto. Então, além da palavra pregada, nós podemos ter esta palavra literalmente observada, e isso pode enriquecer o nosso entendimento nesta noite. Se nós estivéssemos no tempo do Antigo Testamento, nós faríamos a circuncisão. Ou seja, hoje nós não faríamos a circuncisão, já que é a Beatriz, não é? Entenderam? Mas nós celebraríamos a Páscoa. Como nós estamos no Novo Testamento, nós vamos fazer o batismo da Beatriz e nós vamos participar da ceia do Senhor. Isso, meus irmãos, porque a Bíblia é um único livro, ainda que esteja em 2 testamentos apresentada. E ela fala de um único povo, porque ela fala também de um único Deus. Porque ela fala de um único plano de redenção e salvação, porque ela fala de um único Salvador, e porque ela fala de uma única igreja, ainda que vista roupas litúrgicas do Antigo Testamento e agora roupas litúrgicas do Novo Testamento. E esta unidade da Bíblia é porque ela tem um único tema também. Eu gostaria de lembrar de você o que já falei sobre um livro que alguns anos atrás eu li. O livro é Quem Quer Ser um Missionário, e o autor desse livro coloca o seguinte: se você tirar os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, que falam do paraíso na terra, e os últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, que falam do paraíso no céu, tudo o que você tem no meio é a missão de Deus para buscar você e eu. Entendeu? Nós temos o paraíso na terra, e quando em Gênesis 3 isso foi perdido, Deus lançou-se em missão para buscar-nos, até que no final de tudo, com a volta de Jesus, nós possamos ir para o paraíso no céu. Olha para a sua Bíblia e entende, olha assim, Gênesis 1 e 2, o paraíso na terra, Apocalipse 21 e 22, o paraíso no céu. Tudo que está no meio é a missão de Deus. E essa missão de Deus para buscar a mim, a você, para buscar o seu povo, fazer uma igreja para Ele, um povo para Ele, ela está na forma de uma aliança divina, unilateral, porque não é uma aliança que nós assim entramos e acordamos, os 2 assinando o contrato, é do Senhor só conosco, é Ele que promete ser o nosso Deus, e nós só vamos ser seu povo porque Ele vai cumprir sua aliança. Portanto, se é unilateral e da parte de Deus somente, é uma aliança imutável, indissolúvel, inquebrável, eterna, e ela foi fiada pelo juramento do próprio Deus. Ele jurou pelo seu nome. Portanto, é tão improvável, isso jamais acontecerá, que essa aliança seja quebrada quanto é Deus deixar de ser Deus. Guarda isso no seu coração. Mas essa aliança, ela é o grande tema das Escrituras, mas ela acontece em um grande cenário. E o cenário em que essa aliança acontece, é claro que macro é o mundo, mas micro é sua casa, é sua família. O cenário é a família. Então, se nós temos o grande tema das Escrituras, que é a aliança, a gente tem um outro tema em que esta aliança está inserida, a família. E daí nós temos um outro conceito bíblico, que é a família da aliança. No Novo Testamento, essa aliança é chamada de nova aliança. Nova não do que foi criado novo. Há 2 palavras no grego para novo. Há o novo de feito e há o novo de refeito, recriado, restaurado ou renovado. Como uma cadeira quebrada, você leva para consertá-la. E é essa a nova aliança, uma aliança redimensionada, amplificada. Esse é o princípio das Escrituras. Aí olhamos para o nosso texto e ele é importantíssimo. Quando Jesus começou o seu ministério, aqui nós temos o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho em uma festa
de casamento. Um certo líder de uma determinada denominação, e é claro que eu não vou falar o nome dele, e nem de qual rede de televisão ele é dono, né? Porque ninguém pode saber disso, mas ele disse em uma pregação sua, se é que a gente pode falar pregação, que se ele fosse Jesus não tinha feito esse milagre. Olha só a petulância, né? Porque para ele, com tanta gente para ser curada, transformar água em vinho para o povo beber numa festa era desperdiçar o milagre. Se tivesse estudado um pouquinho as páginas das Escrituras e buscado a direção do Senhor, se pudesse, iria ver que esse milagre tem a ver com a aliança de Deus, tem a ver com o grande tema das Escrituras, tem a ver com o início do ministério do grande Salvador. Esse milagre trata do grande tema das Escrituras, e ele acontece no cenário que é o microcenário pelo mundo afora espalhado, onde a salvação vai acontecendo, na sua casa e na sua família. Olha só, João, capítulo 2 até o capítulo 12, portanto são 10 capítulos, é chamado de livro dos sinais. Do capítulo 13 até o final é chamado de livro da glória. Porque até o capítulo 12, Jesus está operando sinais, fazendo milagres. A partir do capítulo 13, em João, nós temos Deus glorificando Jesus, apresentando Jesus de fato como seu Filho que merece e que deve ser glorificado. De forma bem específica, os capítulos 2 até os capítulos 4 fazem aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já se passaram, eis que todas se fizeram novas. E então dos capítulos 2 até o capítulo 4, você vai ver, no capítulo 2 aqui o texto que lemos, as velhas purificações dos judeus sendo substituída pelo novo vinho do reino de Deus. Você vai ver o velho templo de Jerusalém sendo substituído pelo novo glorioso templo, que é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Você vai ver um novo nascimento ser necessário, capítulo 3, do alto do céu, não da barriga e do ventre, uma nova criação. Você vai ver no capítulo 4 a diferença entre o poço de Jacó e a água daquele poço e a água viva que é o Senhor Jesus. Você vai ver ainda no capítulo 4 a diferença da adoração no templo em Jerusalém ou no templo no Monte Gerizim e a verdadeira adoração que é em espírito e em verdade. E então você está vendo que Jesus está dizendo, velha aliança, nova aliança. É uma aliança só, mas ela está sendo refeita, recriada, porque agora, como um feixe maior de luz que alcança muito mais, muitos mais serão alcançados. É como se você entrasse em casa e riscasse um palito de fósforo e com aquela luz daquele palito de fósforo que estava ali fraquinha, você tentasse divisar todo mundo que estava naquele ambiente ou todos aqueles móveis. Ou seria como você chegar e acender esses refletores todos aqui que fazem, né, Bruno, brilhar aqui na frente, né? Brilhar. Então, essa é a ideia do que nós estamos estudando. Dá para você entender agora que um pregador chegar e dizer que esse milagre foi desperdiçado é uma brutal ignorância, porque este milagre tem um sentido, transformar água em vinho. E transformar água em vinho em uma festa de casamento tem um sentido muito grande também. Eu queria dividir essa breve exposição aqui em 3 partes. Primeiro falar para você de dois elementos. Primeiro, há um elemento cultural e depois há um elemento pactual. O elemento cultural que nós temos aqui é uma festa de casamento. E o elemento pactual que nós temos aqui é o vinho. Pois bem, esse elemento cultural. Há um autor chamado D.A. Carson, e ele é um expositor das Escrituras, um comentarista bíblico. Ele chama a nossa atenção para o capítulo 1 do livro de João. Porque o capítulo 1 começa dizendo no versículo 1 assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele chama atenção para o princípio e para a criação. E no versículo 3, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus é o agente da criação. E a gente sabe que a criação foi em 7 dias. Não, peraí, foi em 6. Mas numa semana de 7 dias. Porque em 6 dias Jesus fez tudo. E no 7º... Jesus fez, né? Deus. O Espírito Santo também, porque ele pairava, dava forma sobre tudo. Em 6 dias tudo foi feito. E no 7º Deus descansou. Deus descansou para quê, gente? Deus precisa descansar, Deus cansa? Não. Jesus mesmo fala, meu pai trabalha até hoje. O salmista diz, não dorme, não dormita o guarda de Israel. Então não precisa dormir, ele não precisa descansar. Sabe por que Deus descansou? Primeiro para nos dar o exemplo, porque nós, suas criaturas, feitos à sua imagem e semelhança,
precisamos descansar. A gente não descansa porque a gente está cansado. Aprendi essa frase um dia que eu passei mal. A gente descansa porque Deus mandou e a gente tem que obedecer o que está nas Escrituras. E então é por isso que a gente está aqui num dia de domingo, que a gente para das atividades físicas e descansa. Mas o descanso bíblico também aponta para o descanso da nossa alma, o descanso da nossa fé. Pois bem, então depois de João falar no capítulo 1 sobre a criação, ele continua falando no mesmo capítulo sobre a recriação, ou sobre a redenção. E aqui é importante, esse autor que eu citei, D.A. Carson, ele diz que não é sem propósito ou sem motivo que João, somente aqui, em todos os seus escritos, faz um relato das atividades de Jesus dentro de uma semana completa de 7 dias. Em nenhum outro lugar dos seus escritos, nem carta e nem do Evangelho, ele relata minuciosamente, dia a dia, ou quase que isso, uma semana completa de 7 dias. Porque primeiro ele falou da criação, e agora ele fala da redenção. Quer ver só? Versículo 19 do capítulo 1, o dia em que uma delegação de judeus foi enviada para interrogar João Batista. E aí depois disso, versículo 29, no dia seguinte, esse é o segundo dia, João Batista vê Jesus vindo para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente vai ler ainda dos versículos 35 a 42, no dia seguinte, terceiro dia, João Batista vê Jesus de novo e fala: olha lá, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos de Jesus, um a gente sabe é André, o outro a gente, assim, tem certeza de 99,99% que é o próprio João que registra o Evangelho, vão até Jesus, seguem Jesus e vão até a casa de Jesus. E aí, nós temos versículo 43, olha lá versículo 43, no dia imediato, 4º dia, viu, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no dia imediato, acontece os eventos, os episódios dos encontros de Jesus com Filipe e com Natanael. E aí a gente chega ao capítulo 2, 3 dias depois, 1, 2, 3, 4, 3 dias depois deu quanto? 7, e é nesse 7º dia que Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho. Ele foi o agente da criação, em 7 dias, em uma semana de 7 dias, o descanso no 7º, e ele é o agente da redenção. O seu ministério, o início do seu ministério aqui sendo registrado em 7 dias, e no 7º dia ele transforma a água em vinho, porque agora não precisa mais dos rituais, que o apóstolo Paulo chama aos Colossenses de sombras das coisas que haviam de vir, porque o perfeito veio e aboliu todas aquelas sombras. Agora nós temos o bom vinho, o vinho novo do reino de Deus. E é no 7º dia do descanso. D.A. Carson diz ainda que não é sem sentido e que essa interpretação não é edificada sobre areia, porque o João em seu evangelho é quem mais trata do dia do descanso como relacionado à redenção do Senhor Jesus. No Novo Testamento, somente em Hebreus capítulo 4, nós vamos encontrar uma tratativa, numa narrativa mais completa sobre a relação do descanso, do dia do descanso com a obra redentora do Senhor Jesus. E hoje o dia de descanso para nós é o domingo, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou e venceu a morte, o último inimigo a ser vencido. E descanso para nós então, gente, não é ficar sem fazer nada. Descanso para nós não são regras e leis de pode ou não pode fazer. Descanso para nós tem a ver com fé. Eu descanso a minha alma na obra do Senhor Jesus, e eu não preciso fazer mais nada, porque Ele já fez tudo que devia ser feito. Eu descanso e ponto final. Você não tem que vir carregando um fardo de pecados mais para cá. Você pode deixá-los em Jesus. Você não tem que entrar se arrastando, subir por estas rampas de joelhos, pagando promessas ou se autopenitenciando. Você não tem que trazer valor nenhum para colocar aqui moedas para tilintar no nosso gasofilácio para comprar uma medida do favor de Deus, porque você pode descansar. Você só vem para cá para celebrar e para adorar. Só isso, mais nada. Isso é descanso. E por isso o milagre da transformação, da multiplicação também, né, porque rendeu, deu muito vinho, da transformação de água em vinho, ele acontece no 7º dia. Ele acontece no dia do descanso. Ele acontece numa relação com a semana da criação, porque o mesmo agente da criação é o agente da redenção. Nada do que foi feito sem Jesus. E não há salvação fora de Jesus. A salvação só existe em Jesus.
Mas também, meus irmãos, esta obra gloriosa acontece numa festa de casamento, porque a Bíblia fala da família da aliança. Podia ter acontecido numa reunião, no jantar, numa comemoração qualquer, mas acontece numa família sendo constituída. Quando Deus criou tudo lá, Ele criou o primeiro casal. Ele disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. São os dois uma só carne. E a redenção, ela acontece no contexto de família. Jesus vem numa família devidamente estabelecida, José e Maria. E essa salvação acontece para a família. E é por isso que daqui a pouco a gente vai poder chamar uma família, trazendo sua cordeirinha, sua filhinha. Porque a salvação é para vós e para vossos filhos, diz a palavra do Senhor. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa convicção. Primeiro elemento, portanto, o elemento cultural. A festa de casamento, onde aconteceu esse milagre. O segundo elemento desse texto, o elemento pactual. A água e o vinho. Sabia que o casamento era uma das grandes solenidades daquela época? Ainda é hoje em dia, mas não é mais como era antes. Uma festa de casamento, por menores que fossem as condições dos noivos, sabe, era um negócio assim, era uma festa que durava uma semana, podia durar até uma semana. Aí os pais já ficam preocupados como que vão pagar a conta, né? E aqui a gente tem um problema de conta aqui, não está fechando a conta, o orçamento não deu para as provisões, especialmente da bebida daquela festa, né? A gente já falou hoje que era da Coca-Cola, acabou a Coca-Cola, e agora o refrigerante acabou. Lá era o vinho, um vinho bem diluído, a gente precisa reiterar aqui. Mas o casalzinho, eles ficavam uma semana com coroas, recebendo gente em sua casa. A palavra deles era a palavra de rei, podia falar que o povo fazia. Então, gente, era um negócio fora de sério, mas gastava muito, e o noivo tinha que pagar, sabe, o noivo tinha que ter recurso para pagar a festa que ele fosse dar. E se a festa não fosse boa, era motivo de vergonha, de chacota, de vexame. E há alguns indícios que apontam que as pessoas podiam até processar o noivo se não tivessem comida suficiente. Já pensou, você chama o pessoal para a sua festa de casamento, você paga a conta, você dá comida para o povo, comida de graça, o pessoal vai embora falando mal, te processa ainda? Olha que situação, mas é isso aqui que está acontecendo, segundo o costume daquele povo. E aí haviam 6 talhas, e a palavra talhas aqui é a palavra para significar a medida hebraica chamada bato, que era de 37 litros, e aqui a gente tem, portanto, uma quantidade de 222 litros de água que serão transformados em vinho. É muito vinho, 222 litros. Mas aí você calme e já não vá logo aí tirando conclusões, porque o vinho que o judeu tomava naquela época era diluído em 2 medidas de vinho e 3 medidas de álcool. Ele ficava com 10% do seu teor alcoólico, e ele não ultrapassava em momento nenhum 5% de teor alcoólico. Então ele ficava bem para baixo disso. É por isso que eles bebiam mais vinho, e bebiam sempre. A Bíblia fala que aquele que se achega para o vinho, quando ele se mostra avermelhado no copo, é louco, é insensato. E a Bíblia discrimina, e a Bíblia condena o ato de beber o vinho dessa forma, esse vinho que vai tirar sua sobriedade. A água simbolizava a purificação dos judeus. Aquelas talhas estavam ali para que eles se purificassem, lavassem seus pés. Eles não podiam comer sem se lavar, sem lavar as mãos, e portanto era o ritual de purificação que estava ligado à sua religião, à sua liturgia cultica do Antigo Testamento. Mas o vinho está ligado ao tempo do Messias, e há de ser que naquele dia, o dia em que Jesus Cristo vier, os montes destilarão mosto, e mosto é um vinho bem grosso, bem forte, aquele que vai ser diluído. Joel 3:18. Então nós temos 2 elementos aqui neste texto, um elemento cultural, que é o casamento, e um elemento pactual, que é o vinho. Mas depois de ver os 2 elementos, eu quero destacar com você 2 princípios, 2 elementos, 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio da divindade de Jesus. O texto está mostrando isso. Ele está começando seu ministério, e as pessoas agora vão saber que Ele é Deus. Primeiro, Ele realizou o milagre. E na Bíblia os sinais e os milagres apontam para a divindade de Jesus.
Nós lemos assim em João 9, 32 e 33, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito isso. O milagre é para dizer, ele é Deus, esse negócio é diferente, ninguém faz isso, só ele pode fazer, ele é Deus. Então lhes disse Jesus, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum me crereis, ou crereis que eu sou filho de Deus. João 4, 44. Quando João Batista mandou perguntar se Jesus era Jesus mesmo, ele estava preso, Jesus mandou responder o que para João? Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Lucas 7, 22. E assim realizando milagres, fazendo algo que era fora do comum, do natural, do ordinário, mostrando o supernatural, o divino, o celestial e o extraordinário, Jesus manifestou a sua glória. E Hebreus 1:3 diz-nos assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é Deus. Esse texto mostra para nós o primeiro princípio, que é o princípio da divindade. Jesus é Deus. Ele não é um homem qualquer, ele não é um mago, ele não é um mágico, ele não é ilusionista, ele é Deus porque o que ele faz está fora do cotidiano, fora do normal, fora da rotina, fora do natural, fora do ordinário. Ele é Deus. Ainda, meus irmãos, que hoje nós não vivamos este tempo, diz um autor que Deus não desperdiça milagres. Deus age, cuida de nós, nos sustenta de forma geral e regra geral, quase que sempre por meios ordinários, naturais. Deus não desperdiça milagres, ainda que Ele tenha todo o poder de o fazer, e faz ainda hoje, e nós continuamos a clamar por milagres. Mas nós já sabemos que Jesus é Deus. O que Ele fez neste tempo histórico de concentração de milagres aqui na Bíblia, Jesus e os apóstolos, é para que nós hoje, com o testemunho fiel, fidedigno das Escrituras, creiamos que Ele é Deus. Hoje uma pessoa não pode dizer assim, eu quero que um anjo desça aqui, ou eu quero que Jesus apareça aqui, eu quero que seja feito isso, isso ou aquilo, para eu poder crer que Ele é Deus. Não, isso é tentar ao Senhor, não precisa mais. Está tudo feito aqui para que nós creiamos. Mas além do princípio da divindade de Jesus, nós encontramos nesse texto, não diferente da divindade, o princípio da soberania de Jesus. Ele está sobre tudo e todos. Ele é soberano sobre o tempo. Quando Maria, sua mãe, chega para falar para ele, olha, um problema grave, ele diz, mulher, minha hora ainda não chegou. Eu sei o tempo, eu sei o momento, eu sei quando deve ser feito. Princípio da soberania de Jesus. Ele é soberano sobre o tempo. O que somos nós, meus irmãos, com essa vida curta que nós vivemos? 70, 80, diz a palavra, chegar lá é lucro. Alguns conseguem passar, e passar até bastante aos nossos olhos, não é? Mas outros não. Nosso tempo é muito curto, e o Senhor é soberano sobre o tempo, Ele controla o tempo. Nós descansamos ao saber que o Senhor é soberano sobre o tempo. Às vezes achamos que as coisas demoram a acontecer, ou demoram para nós, mas o Senhor é soberano sobre o tempo. Soberano sobre as circunstâncias. O vinho acabou, era uma gafe cultural. Ele é soberano sobre as circunstâncias, Ele pode mudar circunstâncias. Ninguém ali tinha condições de mudar aquela circunstância. Hoje talvez seria fácil ligar por uma distribuidora e entregar lá tantos fardos de refrigerante ou suco, e o problema estava resolvido. Naquela época não dava para fazer isso. E é claro que a gente já viu que o milagre não é simplório, transformar água em vinho. O que ele significa torna ele grandioso, ou torna grandioso. O Senhor também, Jesus, é soberano sobre os elementos. A ciência consegue mudar as coisas a partir delas mesmas. A ciência consegue criar coisas a partir de uma matéria-prima da mesma coisa. Mas a ciência não consegue criar uma coisa a partir de outra coisa diferente. Nunca ninguém conseguiu transformar água em vinho. Aqui eu preciso falar de um pedacinho que eu vi de um programa, foi um programa de um humorista, e aquele Henry Christie foi num programa de televisão. Eu vi isso numa chamadinha de Facebook. E aí ele pergunta para o Henry Christie, você bebe? Ele, não muito, não, só um pouquinho, eu estou a trabalho, um pouquinho eu posso, um vinhozinho? Bebo, pode trazer. E aí trouxe e colocou 2 copos de água. Aí ele disse, mas isso não é vinho. Aí o comediante disse assim, dá seu jeito. E ele só riu. Eu entendi. A aguinha ficou lá. Dá para mudar? Não, ninguém pode mudar isso.
A água aqui, gente, vai continuar sendo água e ninguém consegue fazer virar outra coisa. Os melhores cientistas não vão fazer isso aqui virar vinho nunca no mundo. Entendeu? O Senhor é soberano sobre os elementos. Ele faz. Ele é soberano sobre as pessoas. Maria chega para ele e diz assim: meu filho, ou chega para ele, não meu filho, o texto não diz isso. Fala para ele e ele diz: mulher, não há desrespeito aqui. Ele era filho de Maria. Segundo os estudiosos, José, o pai, já era morto. A única autoridade, humanamente falando, que havia sobre Jesus na terra era Maria. Ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Parece tão abrupto um filho falar assim com uma mãe, não é? Não. Primeiro que no original não tem este peso de desrespeito. Não tem isso. E segundo que o que Jesus está dizendo aqui é: eu sou o seu filho, sim. Você é a maior e a única autoridade que há sobre mim neste mundo. Mas você precisa entender que eu sou o seu Salvador. E que você precisa do meu sangue para você ser redimida. O que vai ser feito aqui, o que vai ser feito aqui, o fruto da videira, significa meu sangue. E você, que é a maior autoridade sobre mim aqui na terra, precisa reconhecer que precisa do meu sangue para a sua salvação. É por isso que Maria não é redentora, não é corredentora, não intercede. Ela precisou da intercessão do Filho, ela precisou do sangue do Senhor Jesus, como eu e você igualmente precisamos. Ele é soberano sobre as pessoas, todas as pessoas. Dois elementos, um cultural e um pactual. Dois princípios, a divindade de Jesus e a soberania de Jesus. E duas aplicações. Primeira aplicação: crer em Jesus. Crer em Jesus. É preciso crer em Jesus. Se você olhar o versículo 50 do capítulo 1, ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Conversa com Natanael: pois maiores coisas do que estas verás. Eles já haviam crido que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias. Mas o texto agora diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestaram a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois do primeiro milagre, os seus discípulos creram nele. Primeira aplicação: crer em Jesus. É preciso crer em Jesus. Mas que tipo de crer é esse em Jesus que precisamos? Tiago, o irmão de Jesus, escrevendo sua carta no final do Novo Testamento, ele diz assim: crês que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tremem. Parece que os demônios têm um tipo de fé maior do que a fé de algumas pessoas, não é? Porque creem e tremem. Crer não é apenas acreditar. Crer no Senhor Jesus é reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. O único caminho para o Pai, a única forma de chegar ao Pai, o único pastor, a única porta, o único Salvador, o único Redentor, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, o único Senhor. É isso que precisamos. E meus irmãos, não há outra forma de crer neste Deus senão conhecendo este Deus e este Jesus através das páginas das Escrituras. Nós vivemos agora uma época e uma cultura do imediatismo, do midiático, do rápido. E tudo tem que ser bem curto, porque as pessoas não conseguem prestar mais tempo em palavras que são maiores, explicações que são maiores. Isso aqui que nós estamos tendo nesta noite, um tempo de parar e estudar as Escrituras, está exigindo de nós, pastores, muito mais labor agora do que antes, porque a gente tem que concatenar as ideias com o máximo de tempo e aproveitamento possível. Mas sem conhecimento da palavra do Senhor, não haverá conhecimento do Senhor e não haverá salvação. E você creu no Senhor, amém? Então você precisa todo domingo reativar essa memória, este conhecimento dentro da sua cabeça, para que no decorrer da semana você tenha argumentos, você tenha conhecimento, e você possa abençoar pessoas que ainda não creem, pessoas que estão angustiadas e desesperadas, porque não creem. Isso aqui é extremamente, sumamente necessário. E não dá para sair correndo, não dá para fazer isso em 2 minutos. Eu tenho feito uns videozinhos curtos de 2 minutos, mas não é isso aqui. Ali é um negóciozinho bem devocional. Não tem como uma aula de escola dominical, um estudo bíblico, uma mensagem, em um tempo corrido assim e acelerado.
Eu preciso conhecer a palavra, você precisa ter entendimento da palavra, tem que ter conteúdo. Por isso a gente vai precisar vir para cá, continuar sentando aqui e ouvindo conteúdo. Sabe por quê? Eu fico feliz demais de pregar a palavra do Senhor, mesmo sendo um porqueira, porque eu sei que o Espírito Santo é que faz a obra. E apesar de eu e você sermos miseráveis pecadores, porque somos pecadores, mas o Espírito Santo guarda a palavra, faz-a calar profundamente no nosso coração, reativa a nossa memória, nos ilumina, e assim a gente consegue ter conhecimento da palavra, e Ele abençoa o nosso coração. Crer em Jesus, mas também submeter-se a Jesus. Foi dito assim: fazei tudo que Ele vos disser. E o que é que o Senhor Jesus diz para nós? Olha, vocês são meus amigos, se fazem ou se fizerdes o que eu mando. Então é fazer tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Deus abençoe nosso coração. Esse milagre foi oportuno, e é por isso que ele foi grandioso e foi o primeiro. Não foi só, como disse certo pregador, transformar água em vinho para dar para um bando de povo beber numa festa. Não. Foi dizer: chegou o novo tempo, chegou a nova aliança, chegou a beleza do reino, e agora vocês podem descansar, porque eu vou levar sobre a cruz de um madeiro todos os seus pecados, e eu vou fazer toda a obra que precisa ser feita. Eu vou vencer o inferno, eu vou vencer a morte, e eu vou pagar a conta de vocês para Deus. Podem descansar. Que Deus abençoe o seu coração nesse domingo. Que você descanse o seu coração sobre a gloriosa obra de redenção de Cristo Jesus.